Aí. Fala, pessoal, fala. Estamos voltando depois de meses sem postar nada por motivos da mais pura e completa preguiça. Vagabundagem é o nome. Vagabundagem mesmo. Na minha terra, mentira. Eu estava estudando, entendeu? Para poder fazer esse cast, eu reli toda a obra do Brandon, a lançada e a não lançada, li em 3 línguas diferentes, entendeu? Pesquisei referências cabalísticas, referências em todas as tradições teológicas possíveis para poder fazer o cast de hoje. E tradições herméticas também, tá? Herméticas também. Entrou em ordens também para descobrir um monte de coisa. Exato. Vamos fazer hermenêutica hoje aqui com o nosso pastor Yuri. A piada interna é foda. É muito bom, velho. Quase que eu uso outro nome aí, olha a merda. Quase. Faltou isso aqui, ó. O que a gente vai falar hoje, meu nego? Tá na ponta da língua o nome, né? O que a gente vai falar hoje? Enfim, cara, vamos falar um pouco sobre religião na Cosmere, né? Eu tava vendo que muita gente acaba deixando passar um pouco a influência religiosa que tem dentro da Cosmere. E como em alguns livros a chave interpretativa é justamente a religião. Alguns acontecimentos, para você entender o que simbolicamente está por trás daquilo, você tem que entender um pouco da questão religiosa. Sim. Inclusive, vai ter spoiler, tá? Avisamos aqui, vai ter muito spoiler. Hoje é spoiler total. Outra coisa, você, meu colega ateu, o meu colega de qualquer outra religião possível, que não gosta do cristianismo, bem-vindo à Cosmere, tá? Onde o Brandon faz a sua versão cristã das histórias, tá? Se você nunca percebeu isso, hoje você vai ver. Sim, tá? Pelo menos essa é a minha chave de interpretação. Toda vez que eu vejo uma cena na Cosmere, eu falo, mano, isso aqui tá uma referência bíblica em tal passagem. Para quem não sabe, né? Eu sou... Tá embaixo, meu nome é Renan, né? Meu nome é Renan. E eu sou cristão, nosso amigo Yuri é católico, eu sou protestante apostólico romano. E a gente é de 2 vertentes de religiões religiões distintas, né? Denominações cristãs distintas, assim como o Brandon é da Igreja do Santo dos Últimos Dias, né? Vulgarmente conhecido como Mormon, né? Muito forte nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem mais nasceu lá, né? Nasceu lá a parada, né? É uma religião característica de lá, né? Assim como a gente tem muita religião que é característica brasileira, que a galera fala de raízes. Vocês sabem, vocês estão ligados, né? Que na verdade são religiões brasileiras, entendeu? São religiões brasileiras. Eles têm as religiões deles lá também, né? E lá é bem forte isso, né? Lá eles têm, em comparação ao país, eles têm poucos fiéis, né? Mas se você for comparar de maneira geral, se não me falha as pesquisas ali que eu estava fazendo mais cedo, era acho que 17 ou 18 milhões de pessoas que são vulgarmente conhecido como Mormon, né? Vou usar essa palavra que é mais fácil falar do que Igreja do Santo dos Últimos. É mais fácil falar Mormon, então se eu estiver ofendendo, não é a intenção, tá? Peço, inclusive, aí, paciência. Que eu não manjo muito, assim, eu manjo bem pouquinho da religião dos caras e tal, né? Mas as coisas cristãs comuns a gente tem em comum, então a gente consegue identificar, certo? E a tem Bíblia 17... é comum a todos, né? A Bíblia é comum a todos, né? Apesar da católica ser completa, mas tudo bem. Não vou entrar nesse aspecto, né? Não vou entrar nesse aspecto. E aí o que acontece? Lá acho que tem 6 milhões e meio de pessoas, tem 17, 18 milhões no mundo todo, como um todo. Cara, mas 6 milhões, velho? Opa, você para, hein? Você para, hein? Você para, 6 milhões e meio, hein? Você para com essas piadinhas, hein? Você para, hein? Você não começa, não, hein? Daqui a pouco a gente começa a cortar grama, aí já desanda de uma vez, tá? Para com isso, hein? Começa a ver a temperatura de táxi, ver a temperatura do... a altura da grama na Alemanha. Para com essa porra das piadas, hein? Para que sair da merda, hein? Para que sair da merda. Bom, mas então o que a gente vai ver hoje não é em si a religião, por exemplo, de Escadriel,
A religião, até porque Escadriel tem religião que só a porra, né? Sim. A religião de Rochá, a religião que é o volinismo, né? Predominantemente o volinismo. Mas a gente vai ver a visão que o Brandon, na nossa interpretação, que o Brandon tenta encaixar do cristianismo na história dele, nessas histórias que ele conta, né? Que ele escreve. Então, né, para começar, por onde você acha que seria o melhor livro assim, para a gente começar a realmente encaixar essa chave interpretativa? Bom, o melhor mesmo seria o Princípio, que é o primeiro livro que ele escreveu, Sim. que seria Elantris, né? Sim. Elantris é uma discussão religiosa entre 3 religiões específicas que fazem referências às 3 religiões abrâmicas do mundo real, né? Só que, como são religiões de polêmica e a galera meio exaltada, né? Vamos dizer assim. Exige entraria numa temática que a gente teria que pisar muito em ovos, né? Muito em ovos. Falar, assim, e tem polêmica demais ali, né? Tem polêmica demais. Você vê ali você tem, por exemplo, o padre Tomin, não é Tomin o nome dele? Tomin, acho que é Tomin. Iomin, alguma coisa assim, que é o nosso padre tomista inclusive o nome do cara Tomin, né, cara? Tomista de Elantris, que quase converte o Rathen, né, a religião. Aí eu já não lembro, tem muito tempo que eu li, não lembro se era o Shuderete. O Shukurati, né? E o Rathen é do Shuderete, não é um bagulho desse? Isso mesmo. E aí o padre. Não, o padre Omin, não é Tomin, é Omin. Isso. Omin. Ele quase converte ali, né? Eu tava indo abrir o expand aqui para verificar. Abriu o código. Versículo tal, capítulo. Aí abri já, né? Elantris, capítulo tal, versículo tal. Aí ele, quase converte ali, né? É uma discussão religiosa mesmo, assim. Elantris eu não vejo como um livro de fantasia, apesar dos aspectos fantásticos. Eu não sei como que o Brandon vai escrever Elantris 2 aí, 3, que ele vai escrever nesse meio tempo que ele parou de escrever Stormlight, né? Que ele parou no 5º livro agora. Ele vai dar esse tempo, né? Mas Elantris 1 é a discussão religiosa, não é um livro sobre fantasia. É um livro sobre discussão, a minha interpretação. A fantasia é o pano de fundo. É só o pano de fundo. É só o pano de fundo. O negócio é a discussão teológica e filosófica das 3 religiões. Eu diria que elementos psicológicos também. Porque se você olhar a questão do... Como é que é o nome? Do Viktor Frankl, a logoterapia, Sim. A terapia pela vontade, pelo propósito, cara, aquilo ali tá em Elantris. Aquilo tá completamente em Elantris. Todo o arco do Haldin é voltado à logoterapia. Sim. É literalmente ele utilizando o propósito para superar uma dor totalmente opressiva. Até tem um pouco disso também na sequência do Rathen, quando ele dá o punch, né? Ele muda a perspectiva dele. Né? Você descobre o passado dele, descobre quem ele é realmente, qual era o tempo que ele fazia parte e o que aquele tempo significa. Sim. Bagulho pesado pra caraca. Cara, pesado, eu acho que mais pesado, estilo de magia no mundo do Brandon, mais pesado que aquilo ali, só o jeito que os inquisidores são feitos. Sim. O único sistema mágico mais cruel que aquele é esse. E eu ouso dizer que são muito próximos, cara. São muito próximos cara. Inclusive, fica um detalhe aí. São as únicas 2 coisas relacionadas ao sangue, eu acho, na Cosmi. De maneira direta, sabe? Meio Dragon Age, magia de sangue, essas paradas assim. A única outra coisa é a transmutação, que se transmuta sangue, mas também... Mas o sangue é só um objeto da parada, não é a essência. Não é a essência. Não é a essência da parada. Inclusive o nome Emarlogia acredito que seja isso, né? Que vem de emo de sangue, né? Emo de sangue, não é emo de franja e roupa preta. Não. Essa época já foi, né? Graças a Deus. Já passou. Não, e lembrando aqui uma coisa, a gente não é especialista, teólogo, nem nada, não. Eu sou professor de matemática, tá, gente? Eu sou professor de educação especial, hein? É só a nossa interpretação mesmo da parada com as nossas referências cristãs que a gente vai ver. Bom, então, tirando Elantris ali,
sobra o que pra gente do que já foi traduzido aqui pro nosso Salve, Salve Bochil? Sobra Rochá e sobra Escadriel. Eu acho que é melhor a gente começar com Rochá, porque eu acho que Escadriel tem um aspecto muito forte, né, religioso ali. Eu, inclusive, acho que o personagem principal não é nem a Vin, nem o Elend, nem o Kelser, é o Sazed. Na minha visão, o personagem principal é o Sazed da história. Por mais que ele esteja sempre de lado ali, nessa discussão religiosa, ele é o personagem principal. Inclusive o que acontece com ele no final, né? A jornada dele até chegar ali. Toda a trajetória até chegar naquele momento. A gente vê da perspectiva, normalmente, da Vin, né? Mas, na minha visão, o Sazed é o foco, é o foco principal para Cosmere como um todo. Não para a trama do livro, para a trama, assim, direta, sabe? Mas para o universo Cosmere, eu acho que o Sazed ele é mais protagonista. Sim. Né? Acho que ele é mais protagonista. Sem dúvida. Então, sobra pra gente Rochá. Certo? Tem Rochá, tem um pouquinho do mundo lá do Quebra-Guerra, mas é muito recente. Eu acho sacanagem também botar spoiler de Quebra-Guerra, porque tá muito recente. Tá muito recente. Até eu não terminei de ler até hoje esse livro, velho. Eu tô indo devagar. Tô indo bem devagar com esse livro. Apesar de eu saber já... Pô, gente, olha só. Eu leio o livro assim, ó. Ó, primeira página, né? Eu vou ler. Blá, blá, blá. Pô, que história legal. Deixa eu ver o que acontece no final. Eu leio o livro assim, tá? É assim que eu leio. Eu não perco a parada, o foco por causa do final. Eu vou lendo assim. Não sei se é porque eu cresci vendo Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, e aí, porra, todo episódio tinha spoiler. É foda, cara. Nego reclamar, não, eu não consigo ouvir spoiler, que senão eu já perco a vontade de ler. Nunca assisti o Dragon Ball, né? E no próximo episódio, Freeza perde a luta. Goku morre. Goku morre. E não é tipo, falando que eu sou fodão, não. É só que a minha mente tá assim. Ela foi programada para isso, né? Então, sobre a Rochá, né? Rochá, a gente tem aí primeiro, né? O que a gente tem de religião em Rochá, que é mais forte? A gente tem o vorinismo, né? O vorinismo ali, que os caras... A gente fica se perguntando, e você perguntou isso esses dias, né? Conversando. Falou, cara, como que esses caras perderam na hierocracia? Os caras tinham transmutador, velho. Sim. Os caras podiam transformar sangue em água. Cara, podiam transmutar a gente em fumaça. Mas aí, vou dar esse... Aí no Rio de Janeiro também, tem muita gente que vira fumaça. Mas aqui direto, paizão. Aqui só que a gente precisa de pneu e fósforo também. Gasolina é importante. E aí, a gente tem o vorinismo aí, que foi a religião que teve a hierocracia, né? Que foi o tipo de... Foi um período que eles tentaram dominar, meio que unificar tudo debaixo deles ali, né? Entre aspas gigantescas, seria uma referência à Igreja Católica. Bom, o Brando é protestante. O Brando é protestante. A Inquisição matou 3 trilhões da Idade Média. Exato. Normal. Só não matou, você deixa quieto. E aí, o que acontece? Você tem essa visão, né? Normalmente o cara que é protestante, ele tem essa visão da Igreja Católica, mas isso tem mudado bastante, né? Mas não vem à tona isso, mas tem essa visão de que a Igreja Católica tinha aquele poder sinistrão, tanto que na Idade Média o Papa pegava assim, o celular dele e mandava o WhatsApp, né? E o que tá acontecendo aí na... Porra, gente. Foda, né, cara? Os caras não tinham tanto poder assim, porra, caralho. Quem tinha exército é quem tinha mais poder, pô. Quem mandava matar, caralho. Porra. Teve seus momentos, a igreja teve seus momentos ali com os Borges, né? Com os Borges ali. Ninguém nega. Aí, os Borges da vida, ninguém nega. Os Borges da vida aí, né, cara? E outros mais, né? Mas teve muito mais acertos do que erro, né? Mas tem essa referência à igreja católica ali, que seria o vorinismo. Bom, eles tomaram no rabo. Porque o ser humano, a galera ali de Aliticar e de Rochá conseguiu rechaçar eles. E aí eles se recolheram a guiar as vocações, algo do tipo, assim, né? A salvação das pessoas se dá por quanto ela persegue as vocações dela. Isso. Algo do tipo. Isso, vocação, propósito ali, o sentido da vida.
E como, persegue o seu. e como os aletianos, né, o pessoal de Aleticá, eles são um povo maluco do caraca, um povo belicista, porra, muito belicista, Muito belicista. a maior vocação que uma pessoa pode ter é ser soldado, Uhum. é ser guerreiro, é ir pra guerra, é matar os outros, né? E, obviamente, os olhos claros serão aqueles que liderarão nos halls tranquilinos, né? Tranquiling halls, né? Salões tranquilos, né? Salões tranquilos e tal. Desculpa, tá, gente? Eu li esse livro em inglês e em português, às vezes eu confundo os nomes também, tá? Normal, cara, normal. E aí, beleza. É que nem eu vivo confundindo Downshard com... trocando Downshard e Fractal do Alvorecer. Sim. Boa tradução, excelente, inclusive, né? Tudo bem, não é. Não vamos hoje eu não quero ser polêmico hoje. Não vamos ser polêmico nesse sentido. Deixa isso pro grupo privado, né? Uhum. Aí, beleza. Aí, só que ainda não é isso que a gente quer falar, né? Não é isso que a gente quer falar. O que a gente quer falar é a parte moral cristã. Não só moral, mas de fidelidade mesmo. Por exemplo, para fazer isso, a gente tem que entrar numa coisa mais antiga do que a história que a gente está vendo agora, que são as histórias dos radiantes, né? E os radiantes tem uma parada que se chama o Nahel Bond, né? A ligação de Nahel. Vínculo de Nahel. O que é o vínculo de Nahel? É a conexão que os esprenos que têm consciência em Shadesmar, que é aquele plano cognitivo, os esprenos que vivem lá, que têm consciência, porque você tem os esprenos que são mais animalescos e os esprenos que têm mais consciência. Esses esprenos que têm mais consciência, eles fazem uma ligação imitando um pouco da simbiose que os animais de Rochá têm com os esprenos também, e que tinha com os parchendianos e parchemanos, né? Que não eram esses nomes, eram ouvintes e cantores, né? Esses nomes assim, né? Que eles tinham essa conexão no passado, então eles olhando também para o que Honra fez com as 10 espadas, eles fizeram um jeito de transferir a consciência deles para o plano físico. Só que para isso eles precisam se conectar a um humano. E quando eles se conectam a um humano, eles fazem o Nahel Bond, né? Só que esse humano, a gente tem aí, vamos lá, livro 3, Sacramentadora. Agora, spoiler pesado mesmo, tá, galera? O que acontece? Livro 3 de Sacramentadora, a gente descobre que os esvaziadores, né, que seriam os... O inglês, o nome é mais legal, né? Void Bringers. Seriam aqueles que trazem, né? Cara, é porque eu não culpo os tradutores nesses sentidos, porque, assim, não tem como você encontrar uma palavra com tantos significados no português. Concordo. Tipo truthless, que vira insincero. Sim. Não tem o peso, porque é impossível ter o mesmo peso. Sim. O truthless, o sem verdade. O sem verdade, em português, não ficaria com o mesmo peso. Não é sonoro. Não é sonoro. Na leitura... Tem a questão do ritmo da leitura também. Quebra muito o ritmo da leitura, né? Tem uma questão que aí eu quero lançar aqui, né? Pode ser uma percepção minha só. Que é o seguinte, o mundo de Rochá, ele tem muita coisa a ver com a música. Tanto que a gente descobre no livro 3 que os humanos não são de Rochá. Os humanos são de Eshin. E os humanos são os esvaziadores, aqueles que trazem o vazio. Porque quando eles chegam em Rochá, eles vêm meio que refugiados, porque eles fizeram merda no planeta deles, né? E aí, quando eles vêm para cá, eles trazem o quê? O deus do vazio, que é o Odium. Exatamente. Né? E aí o Honra e a cultura, né? Cultura, cultivação, a culture, ela manda os cantores, né? Os cantores ali, os ouvintes, os parchemanos, né? Manda eles aceitarem os caras e abrigar eles aqui. E aí eles dão um pedaço de terra para os humanos, que é Shinovar, que é o ser humano, ele é mole, né? Eles são... Até tem uma passagem muito maneira que os parchendianos falam, eles são mole por fora, mas seu interior é mais duro do que qualquer casca. E é muito maneira essa passagem, né? Porque eles trazem o vazio, né? Eles são os seres humanos e tal. Eles estão ali em Shinovar, que tem aquela proteção especial de cordilheira dos dois lados, né? Tanto para proteger da tempestade normal quanto da... como o oeste. E aí cria meio que uma redoma ali em Shinovar, né? E aí o que acontece? O ser humano, aquela parada da conquista, acaba invadindo as outras terras e
dá a merda que dá aí, e os parchemanos, não sei dizer se foram os parchemanos que traíram honra ou se foi honra que traiu os parchemanos primeiro, que aí eles se rendem a ódio, dá uma treta aí, né? Tem esse aspecto aí. Por que eu tô falando tudo isso? Porque o que acontece? Os seres humanos, eles usavam a Surge Binder, né? A manipulação de fluxo, eles usavam... A minha teoria é o seguinte, eu não li ainda o 4º livro e o 5º livro, eu tenho só algumas referências, né? Então, a minha teoria é o seguinte, que eles usaram, pelo livro 3, né? Tá aqui no livro 3, eles usaram, também, vou dar spoiler só até o livro 3, vou pegar tão pesado não. O 4 é sacanagem. Sacanagem. Eles usaram tanto a manipulação de fluxo, de maneira tão desordenada, que eles fuderam o planeta deles. Eles destruíram o planeta deles completamente. E aí, os Esprenos fizeram o quê? Olharam o que Honra fez, que deu o poder para os Arautos, viram o que os outros Esprenos faziam com os Parchemanos e com os seres de Roxá, e falaram, a gente vai conceder acesso à investidura para eles, só que a gente vai fazer o seguinte, para eles crescerem na investidura, a gente vai estabelecer regras, que é o seguinte, as regras são os juramentos. Você tem lá o juramento principal, que é vida, life before death, strength before weakness, força da fraqueza e jornadas do destino. Esse é o primeiro. Só que não adianta você falar a palavra, você tem que compreender o significado filosófico do que as palavras significam. E isso é um negócio que a gente não vê em nenhum lugar, tá? Isso é uma teoria nossa que a gente não encontrou em nenhum lugar, gente falando. Porque antes de você falar o juramento, você vive o juramento. Então, por exemplo, vamos pegar o Kaladin ali no primeiro livro, Caminho dos Reis. O Kaladin, antes dele falar vida antes da morte, no abismo, ele escolheu a vida antes da morte. Ele escolheu viver ao invés de morrer. Antes do Kaladin falar jornada antes do destino, ele escolheu fugir. Ou melhor, antes de falar força antes da fraqueza, ele escolheu treinar a ponte 4. Ele escolheu de novo treinar. Isso. E se fortalecer. E antes de falar jornada antes do destino, ele escolheu fugir. Mesmo sabendo que a maior chance era todo mundo morrer. Exato. Então o destino é a morte, porém o que importa é a jornada. Exato. Então você vê que o Kaladin viveu o primeiro juramento antes de poder falar ele. Se não me falha a memória... Só completando, da mesma forma, antes dele falar o vou proteger aqueles que não podem proteger a si mesmos, ele viveu aquilo, protegendo a ponte 4. Protegendo que não podia se proteger. Sim. E digo mais, também indo atrás da Linar, que era literalmente alguém que não poderia proteger a si mesmo. Sim. Precisava daquela ajuda e tal. Tanto é verdade isso que no livro 3, por exemplo, no livro 3 ali, vários momentos do livro você vê os Esprenos de Vento voando em volta do Kaladin, tá? Bom, ele tá com o 3º juramento feito, então o próximo é o 4º. E todo Cavaleiro Radiante tem 2 coisas características, que é uma espada, né? Uma espada e a armadura. Se o 3º juramento te deu a espada, então podemos supor que o 4º juramento vai te trazer a armadura. E pelo que acontece no livro 3, esse momento que os Esprenos ficam voando em volta dele, dá para se concluir pela interpretação de que a armadura tem a ver com os Esprenos, pelo menos no caso do Kaladin, os Esprenos de Vento se juntando nele, porque a ordem dele dos Wind Runners, né, dos Corredores do Vento, tem ligação forte com o vento, né, com o vento. Então, provavelmente, você tem os Esprenos de Vento e o Espreno principal do vento. Então, meio que tem pode-se supor que tem essa ligação, né, entre isso aí. E aí, o que acontece? A Sil sempre fala para ele, as palavras, Kaladin, as palavras. Ou seja, o Espreno do Cavaleiro sabe que o Cavaleiro sabe as palavras. E quando ele sabe? Entendeu? Eles nunca falam quais são as palavras. Ele sempre fala, as palavras são essas mesmas que você está pensando. É isso mesmo que você... É como se ela estivesse falando isso. É isso mesmo que você está pensando. É isso mesmo que você chegou na conclusão. Fala agora isso aí que você chegou à conclusão. Entendeu? E aí, quando ele fala, você fecha o ciclo e aí o cara, ele passa como se fosse um amadurecimento, né? Do cavaleiro.
da personalidade dele, né? Psicologicamente falando mesmo, assim, até. E aí o Caladinho, ele vê, ele sabe quais são as palavras, ele vê os esprenos em volta dele, e aí ele vai falar e ele trava, ele fala, não consigo, porque ele não consegue aceitar o quarto juramento. Aí tem a nossa interpretação, que ele não consegue aceitar que o quarto juramento são essas palavras que ele sabe o que é. Aí a gente pode teorizar quais são essas palavras, né? Teorizar, por exemplo, o que estava acontecendo com ele ali? Ele tinha perdido o El Rocá e ele estava lutando para não perder o Daliná, porque ele ia perder o Daliná, né? E aí, quando ele não consegue falar as palavras, porque ele não consegue aceitar as palavras, a Sil fala para ele, pô, dessa vez acho que é hora de você deixar alguém te salvar, ao invés de você sempre salvar os outros. Ou seja, talvez tenha alguma coisa a ver com a aceitação de que ele não tem o poder. Ele não consegue salvar sempre. Né? Salvar sempre, talvez esteja alguma coisa relacionada a isso, né? O quarto juramento. Então, bom, beleza. Os juramentos, os esprenos usam o juramento para quê? Para que nem todos as pessoas consigam ter acesso à manipulação de fluxo. Porque é um poder que consegue destruir planetas. Por exemplo, é gravidade, é abrasão, que é atrito, desintegração. Cara, desintegração é muito roubado, velho. É muito roubado essa parada. O cara transforma em pó qualquer merda, velho. Pô, vocês lembram a Shallan, não, a Yasna lutando no final do livro 3? Cara, ela é um mago nível 20 ali, cara. Pra quem joga RPG, entendeu? Ela é quase um mago nível 20, um mago nível 15, mais ou menos, ali. Cara, no livro 1, ela matando os caras com transmutação, velho. Transformando os caras em fumaça, em fogo, velho. Entendeu? Pô, é muito roubado. Então, são poderes muito destrutivos e que mexem muito com a natureza, com física mesmo, com física. A gente vê muito isso em Mistborn, né? Com física, tal, gravidade, essas coisas. Então, meio que se criou uma chave para poder impedir a humanidade de se destruir de novo. De se destruir de novo. Então, eles selecionam, através dos juramentos, eles selecionam a pessoa a evoluir psicologicamente, eu digo mais, espiritualmente, para ele não fazer merda com os poderes. Né? E aí, um salve para o nosso tio Ben aí, né? Com grandes poderes, vem grande responsabilidade. Exato. E aí, mas o que a gente tem de cristianismo nisso aí, nesses julgamentos aí, né? Falando pra caraca, mas o que tem a ver de cristianismo aí? Cara, vamos pegar o terceiro juramento do Caladinho, lá em Palavras de Adiança. Acho que é bem legal começar por ali. Sim. O segundo já é muito, né? De proteger aquele que não pode proteger a si mesmo. Né? O sacrifício, né? O sacrifício do guerreiro cruzado, tem muito a ver com isso, né? Gente, os cruzados eram cristãos, tá? Pra quem não sabe, tá? Ah, não, mas os cruzados, a Blackbone, os Estados Unidos, gente, esquece essas merdas. Esquece essas merdas. Os cruzados, eles enfrentavam a ordem dos assassinos. Não, gente, isso é ficção. Os cruzados, gente, eles vieram pro Brasil. Os caras que vieram de Portugal, muitos deles eram cruzados também. Entendeu? Você tem aí documentários, né? O que sobrou, né? Não é 100% os caras, mas até onde eu sei, tá? Estou falando alguma bosta aqui, tá? Mas até onde eu sei, eu até tenho referência aí de alguns documentários aí do Brasil Paralelo e tal, que muitos dos cruzados ali, quando eles foram rechaçados pelo rei da França lá, foram para Portugal. Então, provavelmente, eles vieram parar aqui uma hora ou outra. A Cruz de Malta, pô. Cruz de Malta era dos cruzados. Sim, né? Mas e aí, o que tem de cristianismo aí nessa parte desse juramento? Você tem a questão do cavaleiro cruzado e mais o quê? E vamos pegar agora o terceiro juramento do Caladinho, que eu acho que é bem claro ali. Eu vou proteger até mesmo aqueles que eu odeio, desde que isso seja certo. Mas por que isso é cristão? Por quê? Por que isso é cristão? É a questão do fazer o que é certo, independente de ser ou não a sua vontade. De você ter uma moralidade, você enxergar uma moralidade e se guiar através dessa moralidade. E mesmo que a sua vontade, aí entra um conceito de mortificação das vontades, que é um tema cristão, que é você ter o seu desejo pessoal, porém você mortifica, você nega o seu desejo pessoal, porque você sabe que o seu desejo pessoal pode estar errado. Porém, a moralidade, a fé que você tem, você reconhece, ela não pode estar errada.
Que é o seu guia. Então, isso é fé. Isso é questão de fé. Você sabe que a sua fé pode estar errada. Assim, a pessoa pode estar certa ou errada? Pode. Porém, a pessoa que tem uma fé, ela não acredita que está errada. Exato. Isso é a definição de fé. Exato. Então, E o caladinho, no caso do caladinho ali, é a questão da honra, né? É a questão da honra. E é muito engraçado porque ele tem uma frase clássica quando o Dalinar tá no torneio que o Adolin vai dar porrada nos caras e vem 3 fractais, né? E aí o Dalinar, pô, pelo amor de Deus, alguém ajuda o moleque ali, o moleque vai se ferrar, não sei o que, tá? E o Dalinar não podia entrar na batalha. Ele não podia porque não tinha acontecido o vínculo dele com o pai das tempestades ainda, mas ele tinha que deixar de ser aquele homem, então ele não podia mais lutar desse jeito. Desse jeito. Espada, né? E ele pular ali, politicamente ia ser ruim, né? Politicamente ia ser ruim para ele. E aí ele chama o Amaran, para o Amaran tentar ajudar, o Amaran arrombado, tão arrombado quanto o Moashi, vai tomar no cu Moashi, inclusive. Vai tomar no cu Moashi, velho. Eu odeio esse personagem, velho. Arrombado de merda. E aí você tem o Caladinho, ele fala, honor is dead, but I see what I can do, né? A honra está morta, mas eu vou ver o que eu posso fazer. E ele pula na parada. Então você vê que naquele momento ele já começa a vislumbrar o terceiro juramento. Sim. Ele faz o segundo juramento, que é proteger aqueles que não conseguem se proteger, porque o Adolin estava em desvantagem, ele conseguiria se proteger, mas não por muito tempo. E também tinha o Renarin que tinha pulado, só que, pô, Renarin tadinho do Renarin, velho. O Renarin bugou na hora, travou. Pô, pegou ali na espada, já ficou todo travado já, tá ligado? Já deu aquela... No terceiro a gente vai saber por que ele travou ali, mas, pô... sim, mas ficou igual o usuário daquela droga lá que tava usando em São Paulo, lá que os caras tava tudo... K9, né? Travou. K9 ficou igual o usuário de K9. Deu piripaque do Chaves. Deu piripaque do Chaves nele, tá ligado? E aí ele pula e aí ele começa a cumprir parte do terceiro julgamento. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, cara. Ele começa a cumprir parte do terceiro julgamento ali. Só porque ele não gosta muito do Adolin, né? Exatamente, por isso eu vou proteger aqueles que precisam, mesmo que eu não goste. E tanto você tem uma teoria muito maneira sobre o terceiro juramento, você e seu irmão tem uma teoria muito maneira sobre o terceiro juramento, que é, além dele ser o terceiro juramento dos Windrunners, né? Além dele ser, eu vou proteger aqueles que não conseguem se proteger desde que seja... como é que é? Proteger... Desde que aquilo seja certo, você falou uma parada que para cada cavaleiro tem uma parte pessoal. Porque aquilo que o Caladinho odiava e precisava fazer certo eram os olhos claros. Caracterizado ali no final de Palavras de Radiância no Avatar. A gente pega agora no terceiro livro, né? Já avisamos que tem spoiler. Mas você tá aqui até agora, você já recebeu vários, mas um vai matar. A gente pega o Teft fazendo o terceiro juramento e ele fala, vou proteger aqueles que eu odeio, mesmo que aquele que eu mais odeio seja o mesmo. Exato. Isso é uma variação. Você percebe que a essência é a mesma, porém adaptado a cada cavaleiro. Isso. Da mesma forma que o juramento dos Teceluzes é baseado na verdade, é baseado em você revelar verdades, que também é um princípio cristão, né? Sim. Não sabe que é visto como uma verdade. Inclusive, aquela nossa discussão de os crípticos não são, os esprendos da Shallan não são os esprendos da mentira, eles são os esprendos da verdade. Da verdade. Exatamente. Entendeu? Porque eles só crescem, o radiante só cresce com a verdade. Né? Eles gostam da mentira porque a mente deles é tão lógica e é como se eles fossem vários chats GPTs. E eles têm todo o conhecimento do ser humano que está ligado. Então o padrão, ele sabe quando a Shallan mente, porque a voz da Shallan vibra de uma maneira diferente, o coração dela vibra de uma maneira diferente, ele sente tudo isso. Então ele sente as pequenas variações, os pequenos padrões, né? E ele consegue perceber, e por isso que ele acha interessante. Ele, nossa, olha como é que ela consegue torcer a realidade, entendeu? Sim. Essa é a nossa interpretação, né, da história. Então, eles são os espíritos da verdade, né? Bom, e aí você tem de cada personagem, você tem o Caladinho vivendo ali já no Adolin, porque o Caladinho, ele odiava o Adolin ali, né? Não suportava, porque o Adolin
Primeiro, ele é como se fosse o filho do Roshoni, né? Ele é um High Prince, né? Um filho de um High Prince, do grão príncipe, e ele tá, pô, naquela parada de, porra, você teve tudo, você é um olhos claros. Tudo, a curtição. Não tá mais tão porra louca, porque já tava, né, cortejando a Shalana. Isso. Mas, tipo, o histórico dele é famoso. Exato. Você e seu privilégio branco, Adolin. Sim. Pior que o Adolin é louro, né, velho? Beleza. Aí, beleza. Passa essa parte do livro. Outra parte que, pra mim, é matadora. Duas partes que, pra mim, são matadoras. Que já é no terceiro livro. Deve ter mais coisas do terceiro livro, porque eu li ele bem devagar em inglês, depois eu pulei para o português quando saiu a tradução, e eu não li, preciso reler ele para ver mais coisas, mas do que eu lembro de certeza, assim, inclusive eu li esse livro para ver essa cena, que é o You Cannot Have My Pain, você não pode ter minha dor. Que cena, meus amigos. Porra, meu irmão. Meu irmão. Essa cena é muito boa, cara. Aquilo ali é cristianismo na veia, velho. Inclusive, ó, para quem gosta de música, né, e já leu alguns livros da Cosmir, tem um canal chamado Stormlight. Eu não conheço o cara, eu tô recomendando porque o cara é muito bom. Que ele faz músicas baseadas em livros da Cosmir. Isso. Assista. Assim, só vejam as músicas ali. E Pega a tradução, vê a letra, você vai ver que é perfeito. Isso. Passa a emoção da cena. Pra vocês terem ideia, o cara conseguiu, ele fez uma música sobre a Vin, que ele conseguiu sintetizar toda a trajetória da Vin de 3 livros em uma música. É muito bom. Cara, lindo. E não é uma música gigante, não, é uma música condensada, entendeu? Não é Faroeste Caboclo do Stormlight, Faroeste Caboclo do Stormlight. Beleza. Aí, antes dessa parte do You Cannot Have My Pain, né? Tem uma parte mais maneira, assim, mais maneira não, mas é uma parte que é complementar isso, que é o Dalinar. Desculpa, eu tenho que fazer uma dele, desculpa. Eu não tô conseguindo sintonizar de novo, porque eu só tô pensando no Faroeste Caboclo do Caladinho, tipo, não tinha medo, tal, período das tempestades, era o que todos diziam quando deixou pra trás, soltou uma árvore de lá, perto da sua patente do seu... Você é muito vagabundo, velho. Eu tô formando a letra. Você é muito vagabundo. Esquece isso aí pra não perder, hein? Aí, beleza. O Dalinar, cara, ali o pessoal... Qual é o nome da cidade? É aquela cidade portuária ali. Eu esqueci o nome da merda da cidade, velho. Mas é uma cidade portuária que os caras têm a sobrancelha gigante. Italenar. Os caras estão em Italenar, né? O Taravangian joga merda no ventilador, falando que a humanidade são os esvaziadores e... vieram não sei o quê. Traduz o campo do alvorecer, velho. Traduz a parada toda, joga a merda no ventilador, e aí o Dalinar sai como usurpador ainda. E aí todo mundo abandona o Dalinar, todo mundo se perde, a galera dele, a Navani, se perde em um lugar, não sei o quê, e aí enquanto tá todo mundo se preocupando com, caraca, o que a gente vai almoçar agora, tá vindo o exército do Odium. O Amaran e mais os parchemanos lá com alguns fios, né? Os moldados e tal. E aí, meu amigo, Dalinar pega a sua Bíblia, que é o caminho dos reis, né? Ele pega e ele... Cara, essa cena é muito icônica na minha cabeça, velho. Essa cena é muito icônica. O exército vindo, ele vai sozinho com o caminho dos reis na mão, assim, cara, sabe? E de fundo tocando Não há temor! Sim. Exatamente essa música, cara. Que, pra quem não sabe, eu não sei como que é, os católicos também devem ter isso, mas o protestantismo, cara, a galera a palavra do Senhor é a minha espada. E ele sai com, pô, mano, e ele era um fucking guerreiro, overlord, cara, warlord, tá ligado? Um fucking puta guerreiro, ele tinha a espada do grande conquistador, pô, ele tinha tudo. Pra ser o guerreiro, ele abandona a espada e ele pega a palavra do Senhor. O Dalinar era aquele clássico, né? A violência não é a solução. Ela é sempre a pergunta, e a resposta é sim. Sim, ele era esse cara, exatamente esse cara. E aí ele pega, mano, e, cara, eu vi essa cena, mano, e justamente essa música tocou na minha cabeça. Não! E eu vi, cara, eu vi a cena, assim, sabe, a roupa dele esvoaçando, assim,
e ele com o caminho dos reis na mão. Cara, ele foi sozinho pra frente do exército, velho. E aí ele começa a trocar ideia com o diabo, né, maluco? E aí vem um pouco de Nietzsche também, né, nessa leitura aí, que ele conversa com o Odium, né, e fala, não, ele manda um Tyrion, né, ele manda igual o Tyrion, eu exijo julgamento por combate. Exijo julgamento por combate, sim. Ele manda lá, não, vamos fazer um torneio aqui, 10 dos seus, 10 dos meus, aí a gente faz aqui um torneio, pega o seu campeão, eu pego o meu pra gente poder resolver isso. Aí o Odium manda, pô, o meu campeão é você, Dalinar, eu te preparei. E durante o livro você vê o passado da Dalinar, né? Ele vai relembrando as paradas que ele cometeu. E aí, nesse momento que o Odium fala isso, em que a euforia tenta se apossar do Dalinar, o Dalinar volta tudo. Ele lembra tudo de uma vezada só. Todo o sentimento de uma vezada só. E ele se sente tentado, né? Ele se sente tentado. E ele lembra, né? Ele vai, ao longo do livro, ele vai voltando as memórias dele. Vai voltando aos poucos. E naquele momento volta o pior pecado dele. Eu acho interessante também que esse relembrar, esse examinar, é muito a questão do exame de consciência. Né? Que para os católicos, sempre que a gente vai se confessar, a gente tem que fazer o exame de consciência, que é tipo, reviver, relembrar todos os pecados que a gente cometeu para poder confessar e entregar aquilo. Isso. E entregar verdadeiramente. Você aceitar que são meus os pecados, porém eu entrego não para aliviar minhas culpas, mas para realmente seguir em frente. Você confronta, né? Você olha pro abismo, literalmente o abismo te olha de volta, só que você tem um cara com a mão furada, né? Que te pega assim e fala, não, pode deixar que o pai cuida. Pode deixar, né? E é engraçado, né? A questão da confissão, né? Depois que você confessa, literalmente, o pecado para os católicos, ele deixa de existir. Então, por exemplo, agora falando da questão mais religiosa mesmo, o exorcista, quando acontece, o padre exorcista vai né, tirar ali o demônio da pessoa, e ele está se manifestando, é interessante que já teve casos, tipo assim, o demônio falou, não, porque você cometeu muitos pecados na vida, e o padre virar e falar assim, fale um. E o demônio cala a boca, e aí o padre vira e fala, né, eu confessei todos. Ainda tirou a onda, né, velho? Tirou a onda ainda. Cara, essa cena é muito maneira, velho. E aí o Odium começa a tentar ele. Lembra, Dalinar, das crianças que você queimou? Dalinar, assassino de criança, maluco. Queimou mendigo na fenda. Queimou tudo, filho. Trouxe gasolina. Eu consigo imaginar o Royd ali com um galão de gasolina. Que bota isso aqui, ó. Bota isso aqui, Dalinar, pra queimar mais rápido ali, ó. O Royd não tava naquela cena, tá? Mas eu consigo imaginar ele fazendo isso. Né? Só de zoeira. Só pela zoeira, porque o Royd, ele é chaotic neutral, né? Você acha que ele é chaotic good, eu tenho minha dúvida, eu acho que ele é chaotic neutral. Né? Mas beleza. Pra quem não sabe o que é isso, referências de Dungeons and Dragons aí, RPG de mesa. Alinhamento, isso. Aí beleza, aí o Odium vai lá, não, Dalinar, fui eu movi a sua mão, e aí o cara fala a confissão. Referência bíblica, 1 Coríntios, capítulo 11, eu não lembro qual é o versículo, mas é a partir do 23. É a partir do 23, que é o versículo que se lê toda a Santa Ceia no rito protestante da Santa Ceia, né? A gente lê essa parte e fala lá, examine, acho que é o 30 ou 30, não, acho que é o 30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, né? Para você fazer esse exame de consciência, ele fala, não, eu aceito que fui eu. Aí ele, não, eu movi o diabo, né? O diabo só assim, ó. Não, fui eu que movi a sua mão. Ele, não. Você pode estar lá me influenciando, mas eu tomei a decisão. Foi a minha mão. Foi a minha mão. I take the choice, né? Ele fala, pô, é muito maneiro, velho. É muito foda essa parte, cara. E aí, pô, ele confessa, né? E é engraçado porque ele recita todo o juramento, e ele não só recita o juramento, como ele explica. Nenhum radiante faz isso. Ele explica o significado do juramento, né? Ele fala, vida antes da morte, não tem como ter uma morte sem antes ter uma vida toda para viver. E aí ele vai explicando os juramentos e batendo vai falando.
batendo certinho o juramento, e aí ele fala acho que é o terceiro juramento da ordem dele, acho que é o terceiro, não é o segundo não, acho que é o terceiro juramento da ordem dele, porque o segundo ele fala no final do Palavra de Aliança. Ele fala o terceiro da ordem dele, e ele faz uma coisa que ninguém nunca tinha feito antes, né? Ele conecta os três reinos num reino só, né? Como se fosse honra, como se honra estivesse falando aí. Inclusive, eu quero falar uma teoria nossa sobre isso depois, mas só focar na parte religiosa. Você lembra o juramento dele, cara, o Rio? Eu vou unir ao invés de dividir. Não, mas esse o terceiro, ele, por mais que eu caia, ele fala alguma coisa aí sobre isso, que é cair, eu vou me levantar de novo mais forte. Ele até fala pro Amaran isso. Sim. Ele até fala pro Amaran, não, Amaran, você pode ser melhor. Você pode ser melhor que isso. E o Amaran, você vê, cara, o cara que é redimido por Cristo, né? Vamos fazer uma referência aqui. O cara que é redimido por Cristo, e aí o Cristo oferecendo o perdão pro maior pecador, no caso, o Amaran. E aí, não é que Cristo não pode perdoar o Amaran, né? Vamos trazer para a vida real, né? Não é que Cristo não pode perdoar o Amaran, é que o Amaran, ele não se aceita ser perdoado, ele não aceita que ele pode melhorar. Então, ele não tem o perdão porque ele não consegue confessar. Curioso, né? Exato. Curioso essa parte. E aí, isso me lembra muito de quando o Daniel fala isso, me lembra muito de uma passagem bíblica também, que acho que é um salmo, eu acho, não lembro o salmo específico. Se tiver que cair, me levantarei a cada vez como um homem melhor. Exato. É o Dalinar falando assim, uma parte bíblica, a passagem bíblica, a referência a isso, o justo pode cair o justo 7 vezes e de todas essas 7 o Senhor o levantará. Se não me falha a memória, é um salmo de Davi isso, tá? É um salmo, cara, e é muito lindo, e eu fui criado no berço evangélico. Então, no protestantismo, a gente é muito incentivado desde moleque, né? Escola dominical, e a gente vai todo dia. A escola dominical ela não tem um fim, um começo e um fim. A gente vai para sempre, para poder meio que estudar, né? Essas passagens, essas partes bíblicas e tal. E aí, eu lia bastante a Bíblia quando eu era moleque, quando eu era mais novo, né? E eu acabava decorando muito essas partes, assim. Então, sempre que eu estava lendo o Brandon, eu lembrava, pô, isso aqui é referência a tal passagem bíblica, isso aqui é referência a tal passagem bíblica. Eu até pergunto pro meu pai é um cara mais... Um pai pastor, né? Um cara mais cabeça, lembra mais de cabeça do que eu, assim. Estuda mais do que eu, essa parte bíblica. E aí eu falo dessas coisas, falo com a minha mãe também entende bastante disso, tem uma vivência boa sobre essas coisas, né? Minha mãe, inclusive, ela tem muita vivência religiosa, porque ela é protestante hoje, mas ela já foi católica, ela foi batizada católica quando criança. Eu também fui batizado católico quando criança. Minha mãe já foi espírita, já foi umbandista, já foi feiticeira mesmo, tá ligado? Ela fez toda essa trilha até chegar aqui ao protestantismo, né? Que foi onde... Tem o testemunho dela, né? Que foi aonde Deus pegou ela. Eu gosto que tem um colega nosso de Twitter aí, o Flávio Garage, que ele fala, né? Que a igreja católica é um hospital e a igreja protestante é a UTI. Né? Então, todo mundo que tá muito na merda, ele vai acabar uma hora ou outra parando numa igreja protestante, velho. E minha mãe tava nessa situação na vida dela, né? E ela acabou parando ali e tal. E na igreja só tem gente ruim, tá, gente? Na igreja tem ninguém bom, não, tá? Só tem gente ruim. O pessoal é tudo ex-traficante, ex-matador, é só gente ruim, velho. A gente vai pro hospital justamente porque a gente reconhece que a gente tá ruim. A gente precisa de cura, né? Cara, é aquela coisa, como diz o Dalinar, né? Até aqui no capítulo 119, página 1404. Qual versículo, pastor? Qual versículo? Terceiro parágrafo. Se eu fingir que não fiz essas coisas, significa que não posso ter crescido e me tornado outra pessoa. E aí, na hora, até o ódio, né? O ódio fica assim, não, por que você tá se apegando a esse fardo? Por que você faz isso? E é legal que o ódio ele é uma baita representação do diabo, né? E aí logo depois o Dalinar, quando ele tá naquele momento épico dele, que olha além dos reinos, ele vira pro ódio e fala, tão pequeno,
pensou Dalinar, ele sempre foi tão pequeno assim? Foda, né? Cara, é muito Foda, né? foda. Muito foda, né, cara? Cara, é aquela representação do leão da tribo de Judá, quando o cristão ele tem a perspectiva do tamanho de Deus em relação ao tamanho do mal, do diabo. Assim. Cara, você que gosta de Brandon, você está sendo catequizado. Você está sendo evangelizado. É catequese pura. Você está sendo evangelizado e você não está percebendo isso, entendeu? Mas não se ofenda com isso. Se renda. Converta-se. Se renda, converta-se. Venha mais. Bom, tem uma parte, inclusive, que quando eu estava lendo, né, eu mandei a mensagem para você. Eu falei, cara, esse é o livro mais católico do Brandon. E aí você, como assim católico? O cara é mormon, pô. Não, cara, tô falando sério, que é a parte que ele vai até a cultura. Que mostra o passado dele indo até a cultivação. Ele, na verdade, ele vai até a Nightshade, eu não lembro o nome dela agora. Guardiã da Noite, né? Ele vai até a Guardiã da Noite, e aí a Guardiã da Noite fala, vai até da antiga magia, que a mulher dele vivia falando, né, e tal. E aí a Guardiã da Noite fala, o que você quer? Que riqueza, poder, não sei o quê. E aí o Dalinar fala, ele ia pedir sei lá, forças para conseguir fazer o que ele tinha que ser feito. É um bagulho desse. Ele vai determinado, ele vai falando na cabeça dele isso o tempo todo. E aí, quando ele chega perto da Dama da Noite, ele cai em prantos, assim, será que eu posso ser perdoado? E aí surge cultura, né? Atrás, minha filha, ela fala pra Guardiã da Noite, esse aí você não vai conseguir ter. E não sei se foi intencional, acredito que não, porque o cara, ele é mormon, entendeu? Mas eu vi, não como referência total, salvo as devidas proporções, tá? Salvo as devidas proporções, eu vi ali em cultura Nossa Senhora quando pega o cara e, entendeu? Pega o cara e fala, tá, vou levar você até meu filho. Vou levar quem pode ajudar, né? Então, tipo assim, eu vi ali, eu vi um pouco disso. Posso estar ficando meio maluco, mas entendeu? Encaixa, né? Mas encaixa. Não interessa a chave interpretativa que o autor quis. Mas que encaixa bem. Encaixa muito bem, entendeu? E aí, logo depois, porque, cara, o que acontece? Os católicos, eles têm um sacramento da confissão. Então, você tem que ir pro padre, você tem que falar o que você fez. Né? Você pode me corrigir, Yuri, você sabe mais que eu, tá, sobre isso. Inclusive, nos primeiros séculos da igreja, a confissão não era privada. O fiel, não era privada, era pública. Então, para você conversar, você tinha que ir ali na comunidade e falar, fiz isso. Na década de 80 e 90, os protestantes ainda não eram assim, tá? Eu lembro que quando, por exemplo, sei lá, o cara traía a esposa dele, ou, sei lá, batia na mulher, fazia alguma merda na igreja, né? Alguma merda na família aí, que repercutia para fora. O pecado saía da vida privada do cara e repercutia para fora. O cara, o pastor conversava com ele, colocava ele em disciplina, que era o quê? Ele afastava o cara completamente de todos os cargos dele, botava ele sentado no... Tipo assim, se o cara fosse pastor, que sentar lá em cima no púlpito da igreja, ele descia, sentava no meio da galera lá, num canto, ou no fundão, aí depende de onde o cara se quisesse sentar, mas normalmente o cara se quer vergonhado, né, velho? Sentava no fundão, e aí no final, tipo, passava 3 meses, 4 meses, deixava o cara de castigo sem o sacramento, o nosso rito do sacramento da Santa Ceia, né? E no final o cara tinha que ir lá e falar, fiz não sei o quê, na década de 80 e 90 no Ponta de já tinha isso ainda, tá? Que eu acho, puta vexatório, mas fazer o quê? É o que tem. O protestantismo, ele tenta, né, se conectar à igreja primitiva. Ele tem a visão de que a igreja primitiva não era católica. Então, Não, mas sobre esta pedra, deixa pra lá. Você vai puxar o texto aí de novo. Não vamos entrar nessa. E olha que eu sou protestante aí, tá? Eu sou protestante aí, apostólico romano. Protestante apostólico romano mesmo. Aí você tem essa parada da confissão. Então o Dalinar, quando ele chega até o ódium, ele fala, não, fui eu que fiz, eu tomei a decisão. E tanto que depois que ele une, ele bota a mão nos 3 reinos, acontece um negócio muito interessante ali, que é uma enxurrada de esplenos de glória vão até ele,
fazem aquele pilar de energia, ele mete a mão no ar assim, para quem vê o One Piece aí, é tipo Barba Branca quando vai fazer o terremoto, ele mete a mão no ar assim, e ele puxa os 3 reinos e une num reino só. E aí ele faz o portal que sai o Caladinho, a galera e tal. Mas o que acontece? Teoria minha que me veio agora, tá? Do mesmo jeito que possivelmente a armadura fractal do Caladinho é feita de espelho de vento, provavelmente a do Dalinar será de espelhos de glória. É bem possível, tá? E aí o que acontece? Aparece ali a mulher do Dalinar, que a mulher do Dalinar era a mulher que ficava, chega de guerra, parece que você só vive bem se estiver matando alguém, chega dessa merda. E tentava, né, amolecer o coração do cara e tal, e conseguiu por um bom tempo, até por vários momentos. Até acontecer aquela merda lá da armadilha. Aquela merda da armadilha, que ela toma uma atitude errada também, né, ali, mas tudo bem. Né? Ela toma um passe a mais ali, mas as pessoas que têm bom coração, às vezes elas erram por falta de maldade também, né? Faltou uma esperteza ali. Né? Faltou a espertezinha ali. Mas beleza. E aí o que acontece? O Dalinar, ele vê a Eve. Ele não tem uma visão da Eve, ele vê a Eve ali. Entendeu? E aí por que ele vê a Eve especificamente? Porque o Odium fala, ele uniu os 3 reinos ali. Então, o reino das almas, que é onde o reino espiritual, é onde ficam as almas ali. E a Eve parece falar, eu te perdoo. E aí ele faz aquela parada que acontece, cara. Então tem muita referência cristã no livro. Isso tem outras, tá? Porque eu não lembro agora, mas foi as que mais me marcaram. Mais marcaram a gente aqui foram essas, assim, que a gente lembra de cabeça. Só para deixar aqui uma teoriazinha rápida, né? Que a gente conversa bastante. O Honra, para fazer o Sacropacto, um off-topic, né? O Honra, para fazer o Sacropacto, ele fez quase a mesma coisa que o Tanavashi, né? Que o Tanavashi e os outros 15 lá, junto com o Royd, fizeram com o Adonalzio. Adonalzio, né? Que é o seguinte, eles mataram o cara. Eles tentaram 2 vezes, se não me falha a memória, foram 2 vezes que eles tentaram, né? E na segunda eles conseguem. Tanto é que eles dividem o cara e ele fica em 16 pedaços. O Honra, a teoria minha, eu acho que ele fez, para fazer o Sacropacto, ele fez isso. Se você analisar o sistema solar de Rochá, você tem vários planetas. Você tem o Sol, 3 planetas, Eshin, Rochá e o Braze. Você tem um bagulho de... esqueci o nome agora. Um cinturão de asteroide. E você tem uns outros planetas que têm referência ao nome dos arautos também. Isso é um negócio muito esquisito que tem ali. Mas beleza. O que eu acho que aconteceu? Aquele cinturão de asteroide é o que fisicamente prende impede o Odium de sair. Né? Fisicamente ali. Mas é claro que o Odium está preso pelo pacto que o Tanavashi fez, obviamente, né? Não é só físico a parada, é espiritual e cognitivo também. E aí o que eu acho que aconteceu? O Honra, ele dividiu o corpo dele nas 10 espadas, apesar de que ele estava vivo, né, por muito tempo, depois os Radiantes falaram com ele ainda. Mas de alguma forma ele dividiu o corpo dele nas 10 espadas e ele deu para os arautos, que dava o poder para os arautos, tá? Se vocês acham que o Sizef era forte com a espada, porque vocês não viram o que é um arauto com poder, velho. É um bagulho escroto. Só pra você ter ideia. Os arautos sozinhos, eles vão pro Braze pra lutar contra todos os moldados até eles voltarem e ficam fazendo esse ciclo de isolação, né? Então, 10 caras contra, 1000. Eles sozinhos aguentam bastante tempo. Então, eles são fortes, muito fortes, né? E aí, o que eu acho que aconteceu? Os Esprenos de Glória, cara, ele é a parte da alma do Tanavashi. Eu acho que é a parte da alma do Tanavashi que foi dividida. E o Pai da Tempestade é a parte cognitiva. É a mente dele. Eu tenho essa visão. Essa teoria é muito boa. Eu tenho essa visão, que foi dividida em 3 partes. 3 partes, 3 reinos. Físico, espiritual, né? Cognitivo. Tem essa... temático, né? Essa é uma teoria minha. Não sei se é certo isso. E a divisão... E aí até puxa para outro assunto, né? Que você vai até falar melhor que eu. A divisão de Adonalzio tem muito um pouco a ver com aquela questão mormon do espelho quebrado, né? É verdade. O que acontece? Uma vez eu estava falando para minha mãe da história que eu estava lendo, eu gosto de conversar com ela, que ela é uma pessoa... Ela já leu mais, mas ela
de vez em quando pega para ler também. Ela leu Roda do Tempo, estava adorando, leu o primeiro e o segundo livro do Roda do Tempo, estava adorando ler e tal. Roda do Tempo, para quem não sabe, foi o Brandon que terminou, tá? Porque o autor veio a falecer e tal. E aí ela estava me dizendo, eu estava explicando para ela o esquema, né? E falei, pô, o cara era mormon, não sei o que e tal. E ela falou, pô, uma vez um mormon pregou para mim, tentou me confessar, tentou me converter. E aí o que o cara falou, ela fez uma pergunta para ele, né? Que era assim, pô, mas o que você acha das outras religiões? Das outras religiões, né? Aí ele explicou para ela, ó, nas palavras da minha mãe, que foram as palavras do cara, tá? Eu não me aprofundei na fé mormon para ter certeza como que é, mas que ela me contou que o cara falou para ela, tá? Aquele cara tá tentando converter e falou para ela. Ele falou o seguinte, que ele falou assim, imagina um espelho, um retângulo, um espelhinho, tipo isso aqui, um espelhinho, né? Só que é um espelho. Aí ele falou, ó, vou deixar o espelho cair no chão. O espelho caiu, ele vai quebrar em vários pedaços, certo? Aí, ok. Ele falou, ó, cada religião é como se fossem os pedaços do espelho. E Deus é o espelho todo. É como se fosse o espelho todo. Então é como se cada religião tivesse... um fragmento da verdade. Um fragmento da verdade. E a gente sabe que Adonai, né, foi parcionado em vários pedaços. Não só isso, antes da gente fazer a gravação, você estava falando daquela passagem que o Royd conversa com a Jasná. Como é que é a passagem? Ele fala que a verdade está procurando Deus no lugar certo. Isso. E aí ele fala que Deus está no coração. É a pergunta, qual é o lugar certo? Né? Uhum. E ele fala, o lugar certo, você tem que olhar para dentro do coração dos homens. Então, meio que tem a ver com isso, Deus no coração de cada um ali, tipo, espalhado, né? Espalhado, assim. Então, tipo cara, assim, o próprio Save de Mistborn, usando cada conhecimento de cada religião para juntar tudo e chegar na solução. Exatamente. Eu tinha uma visão de perennialismo, né? Achava que isso era uma referência a perennialismo, que, não, a busca da religião original, até porque o Save casa muito com essa questão, mas, ao que parece, realmente é o espelho quebrado, de novo. Sim. Ele pega todas as religiões, né? Cara, é muito foda isso, velho. Porque o Sazed, pra quem não sabe, quem não leu o Mistborn, Sazed, ele é um personagem secundário, terciário ali da história, só que aos poucos ele vai galgando espaços na história ali. Ele é um monge, ele é um terrissano que ele guarda o conhecimento de todas as religiões. Então, na mente dele, nas mentes de metal dele, que ele usa para gravar, como se fosse um computador, né? Ele tem gravado o conhecimento de todas as religiões. E cada religião, ela fala um pouco sobre como é o planeta de Escadriel e como era o planeta de Escadriel antes de acontecer certas mudanças que acontecem nele durante a história. Né? E aí o Sazed, gente, spoiler de Mistborn, tá? O Sazed, o que acontece? Ele começa como um monge, que o objetivo da vida dele é espalhar a religião. No segundo livro, ele está espalhando a religião, e no segundo livro acontece uma parada com ele, com outro personagem, que quebra ele completamente. E aí ele passa de um monge para um cara ateu agnóstico. E aí o que ele passa? Ele passa fazendo uma análise, ele faz o que o professor Olavo de Carvalho falava, que não tinha ainda, que era inclusive uma área de estudo que os alunos dele poderiam seguir, que é religiões comparadas. Ele faz a comparação das religiões, o Sazed. Ele pega todas as religiões do mundo e faz as comparações das religiões. E ele vai vendo o que tem de verdade nelas, até ele achar a verdade completa. E aí, no final, o que ele faz? Ele absorve os dois fragmentos e ele se torna Deus. Cara, Cara, é muito gritante, né? É muito gritante quando você foda, olha cara. sobre esse prisma, cara. É muito foda. Então você vê ali a parada do espelho quebrado, do que o Morro falou da minha mãe, a parada de analisar e comparar religiões. E outra, o Sazed fala, pô, eu já analisei mais de, 1000 religiões aqui, só tem 3. Aí ele analisa as últimas 3 para poder... Ele analisa as últimas 3 que ele tinha, ele pensa, pô, não consegui descobrir a verdade. E aí sobra os Kandras, que ele não conhecia a religião dos Kandras. E ele vai até os Kandras e vê a religião deles, e mesmo assim ele fica nessa dúvida. Só que ele fica com uma dúvida
inclinado a, tipo assim, não, então a verdade a gente vai descobrir. Ele já começa a sair do agnosticismo, mesmo sem ter certeza da resposta. Ele já começa a sair do agnosticismo. E aí, quando ele sai completamente, ele se torna um dos fragmentos, ele absorve 2 fragmentos de Adonaldo, né? E vira outro fragmento. E ele pensa, cara, realmente existe um Deus, mas não sou eu. Mesmo ele virando o dedo e falando, não sou eu. Ele tem conhecimento de que existe algo além dele mesmo. E talvez, de todos os fragmentos que estão na Cosmi, ele seja o único cara que entenda o que tem que acontecer, que é juntar os fragmentos de novo. Porque, o que acontece? Os fragmentos, a pessoa que absorve o fragmento, com o passar dos milênios, ela perde a personalidade dela e passa a ser o fragmento. Passa a ser o fragmento, a definição do que é o fragmento. Então, por exemplo, o ódio, ele é a paixão, ele é a vontade, ele é a ganância, não é ganância em si, mas ele é a vontade, a paixão, eu quero ter, o ímpeto, exatamente. Honra é o quê? Eu vou agir com honra o tempo todo. Cultivação é o quê? Eu vou cultivar. Cultivar o quê? Cultivar o que há de bom nos homens, cultivar a terra, a definição de cultivo. E o Sazed, ele absorve dois fragmentos que, se ele não equilibrar as forças entre eles, esse fragmento pode mudar a característica. Como tem 2 fragmentos, então um fragmento pode se ficar mais forte do que o outro dentro da mente do Sazed, né? E ele pode acabar deixando um em cima do outro e acabar dando merda, porque um é preservação e o outro é ruína. Preservação que é preservar. Né? São completamente opostos. Ele pegou 2 fragmentos bem ferrados mesmo, pode não. Exato. E ruína também é outro aspecto meio diabólico que eu, vou te contar, hein, maluco. O cara ruína, quando você lê ali, cara, principalmente a passagem do Zane ali no segundo livro, ou até no História Secreta, até que não vamos entrar muito em História Secreta, porque é sacanagem demais. E não foi traduzido para cá, para o Brasil, né? Então não é muito bom entrar mesmo, não. Mas, cara, então, tipo assim, e tem um pouco de Yin Yang, né? Um pouco de flerte com Yin Yang também, né? Sim. Uma parada meio New Age, assim, e tal. Então, a nossa visão é que, para entender a história da Cosmi como um todo, tem que ser visto pelo aspecto religioso. Então eu não vou gostar da história se eu não ver o aspecto religioso? Não, você vai, só que você vai ver a história só. Você não vai ver o simbolismo do que talvez o Brandon esteja dizendo ali. Entendeu? É a leitura em camadas, é que nem Senhor dos Anéis. Você pode ler Senhor dos Anéis sem a parte religiosa, você vai ter uma história de aventura muito boa. Mas quando você entende que a inspiração do Tolkien para escrever Senhor dos Anéis é a crença católica, é a religião católica, que é a vida do Tolkien, Tolkien é extremamente religioso, então quando ele escreve o Senhor dos Anéis, você vê que cada elemento ele tem uma simbólica muito forte. Que nem o anel, ele simboliza o pecado, o Gollum simboliza a pessoa que cumpriu o pecado. O pecado, ele oferece vitalidade, ele te sustenta, porém ele te deforma. Cara, toda jornada. O Gollum, o Frodo ali no final, quando ele vai jogar o anel no vulcão e ele começa a cobiçar o anel, você tem o quê? A providência divina, que tira o cara daquela tentação, da oração do Pai Nosso. Exato. Não me deixeis cair em tentação, mas me livrai-me do mal. Entendeu? Sim. Você tem muito isso. Até o melhor dos homens, inclusive isso. Os hobbits resistem mais ao anel, porque são um povo mais humilde. Então, os humildes herdarão o reino dos céus. Então, os humildes, eles resistem mais ao pecado. Então, o Senhor dos Anéis é pura religião. Sim. Você pode ter história, obviamente, você pode ter história só pela história, mas quando você tem a religião como chave interpretativa simbólica, você tem um entendimento de uma camada a mais da obra. Sim. E aqui, cara, dizem também, inclusive, que o Aragorn, o Mithrandir, cara, esqueci o nome dele, velho. O mago, caraca, o Mithrandir, o nome dele em élfico, não lembro o nome dele. Caraca, No Gandalf, lembrei. O Gandalf e o Frodo são 3 aspectos de Jesus, que seria Jesus rei, Jesus profeta e Jesus sacerdote. O que o sacerdote faz? Ele leva o sacrifício
para ser sacrificado para tirar o pecado do povo de Israel, né? Naquela época messiânica lá, naquela época de Moisés e tal, né? E aí o Gandalf seria o profeta. O que o profeta faz? Ele traz a palavra, ele traz o aviso, tanto é que ele é chamado de Mitrandi, que é justamente aquele que traz a tempestade, aquele é o profeta mesmo, né? E o rei é o quê? Aquele cara justo, é o que traz a justiça, é o que traz a retidão, né? Essas coisas assim. Então você tem esses aspectos fortes da leitura, assim, né? Então é isso aí. Essa é a nossa visão de interpretação da Cosmi, né? Essa visão religiosa. Eu não costumo ver visão religiosa aqui no Brasil, nunca vi ninguém falando sobre isso. Nunca vi também. Lá fora, cara, eu vi algumas referências, mas foram pouquíssimas assim, entendeu? E eu não consigo tirar a parte cristã da obra do cara, tá? Por mais que tenha essas polêmicas de hoje aí, de diversidade e tal, eu não consigo, porque o cara, ele não é só tipo, ele foi na igreja, ele frequenta a igreja. Não. O Graham é missionário, ele passou 2 anos pregando a fé dele lá na Coreia do Sul. Exato. Então, ele tem uma vivência de fé muito forte, ele é um membro ativo, né, da igreja Mórmon, então ele faz doação. Ele não é a pessoa que, não, eu vou e frequento. Não, ele vive o bagulho mesmo. Não é igual no Brasil, forte, que o cara não tem religião, fala que é católico, né? O católico de BGE que fala. Exato. Então, o cara, ele acredita mesmo na parada, tá ligado? Ele acredita mesmo na parada. Tem umas polêmicas dele aí, envolvendo o que tu livro aí, algumas coisas aí, mas não vou entrar nesse aspecto agora. E outra coisa também, tipo, por exemplo, eu não sou mórmon, não é uma fé que eu não comungo dessa fé. Porém, nada me impede de curtir a leitura. Então, mesmo que você não compactue da mesma fé, nada impede você de curtir a leitura. Mesma coisa vale pro Tolkien. Você não é católico, você pode muito bem curtir Tolkien, que é muito bom. Você não é protestante, você pode curtir o C.S. Lewis, por exemplo. Crônica de Nárnia. Dá para aproveitar. A gente não tá aqui tipo, não, você tem que ser isso. Não, a gente não tá cagando regra. Que a gente fala na piada, pô. A gente fala na piada. Mas, tipo, é a ideia de você realmente você entender um pouco mais do pensamento do autor quando ele escreveu a obra. Exato. Eu gosto muito de tentar ter essa visão, de chegar na inspiração inicial do negócio. Exato. Por isso que a gente fala que o Guim Elantris são as 3 religiões abrâmicas, ele é o confronto ideológico das 3 religiões, né? Porque na época o Brandon, além de estar escrevendo o livro de Elantris, ele é um cara fervoroso que tinha artigo fervoroso pra caramba. Contra uma das religiões, né? Mas hoje em dia você não acha muito, assim, por algum motivo sumiu da internet essas coisas? Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Mas é isso aí. Bom cast aí, boa visão sobre a coisa. Deu para explicar bem. Espero ter ficado claro. Para quem leu os livros agora, eu espero realmente que tenha até a vontade de reler. Sim, dá mesmo. Quem sabe disso tem vontade de reler. Eu reli recentemente, terminei hoje de reler Caminho dos Reis, e é impressionante como o tempo todo essa questão, principalmente moral, tá na obra. A moralidade ela é muito firme. Tem uma vida de retidão, né, cara? O próprio Kaladin, o mote da parada dele é uma vida de retidão, porque os olhos claros de verdade estão nas planícies, e aí ele tá sempre nessa parada até que ele cai na merda, né? Ele cai na merda e aí depois ele começa aos poucos galgar espaço. Aí voltando. Eu acho que é isso, né? Deu para falar bem. Espero que quem tenha ouvido aí tenha curtido bastante. E logo mais voltaremos com análises de palavra e radiância. Exato. Mas vocês já fizeram, sim, mas vamos fazer diferente. Vamos analisar agora com um grupinho de capítulos, pegar tipo 2, 3 capítulos e fazer um cast pequeno falando sobre aqueles capítulos. Aí vamos fazendo isso até terminar o livro. Vai demorar? Vai demorar. Mas a gente vai relendo junto aqui, para quem está lendo a primeira vez, vai ser até bem legal. E não vai ter spoiler. Pelo menos metade do podcast vai ser sem spoiler. A gente quer fazer 2 blocos. Um bloco só falando da narrativa e simbologia narrativa também daqueles capítulos,
né? Então vamos lá fazer, ó, essa parte cristã aqui, vamos apontar isso também. E depois a gente vai fazer uma pausa no até aqui, beleza, daqui para cá é só spoiler, entendeu? Exato. A gente vai se segurar nessa aí. Bom, muito obrigado aí a galera que vai ouvir aí, né? Que vai ouvir depois a gravação aí. Não quero ofender a religião de ninguém, tá, galera? Só lembrando aí, tá? Falando, pô, venha. Seria bom se você viesse com o cristianismo. Cada um, né? Cada um seu cada um aí, né? A salvação é individual. Igreja, né? Igreja, a salvação é individual, então cada um faz da vida o que quer. Eu inclusive, sou da opinião de que coisas pessoais ficam no âmbito pessoal, né? Tipo, da vida do cara. Quanto que o cara vai se converter? Mano, não sei. O cara tá fazendo a coisa dele ali. Então, deixa ele na dele, conversa. Tenta ganhar as pessoas com exemplo, né? Sim, ganhar as pessoas com exemplo. Olha só de novo, né? O Dalinara ali, não, vou converter pelo exemplo, né? Eu vou converter os Leão Príncipe pelo exemplo. Exatamente. Ele tenta pelos códigos, né, e tal, usando os códigos morais ali. É bem isso mesmo, cara. Então é isso aí. Valeu, povo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, valeu. Até a próxima. Falou. Valeu.